Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de manutenção já no módulo 2, hoje nós vamos dar início à unidade 4. Nós vamos continuar falando ainda sobre elementos de máquina. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente ter o nosso bate-papo, as manutenções emancais. Primeiramente vamos conhecer o que é mancal. Definição de mancais: são conjuntos destinados a condicionarem o movimento relativo entre duas ou mais peças. Constam de um suporte que, mantendo uma peça em posição ou entre limites, permite o seu movimento relativo. Juntamente com as engrenagens, são encontrados em praticamente todas as máquinas. Isso sem dúvida. Vocês vão observar que a parte de acondicionamento, o mancal, em si, na carcaça da máquina, sendo ele separado ou adjunto da carcaça da máquina, quase todas as máquinas possuem esse elemento de máquina. Classificação dos mancais. Existem dois tipos principais de mancais: mancal de deslizamento ou de fricção e mancais de rolamento, que seriam os antifricção. Primeiramente, nós vamos ver os mancais de deslizamento. São buchas de duas partes bipartidas semicirculares. Vocês vão poder observar nessa figura aqui, nessa foto aqui em azul, à sua direita, praticamente na linha horizontal, na metade da peça, você vê alguns riscos. Então, essa parte azul ela é bipartida. Então, fica uma parte na parte inferior, quando você solta as porcas, e na parte superior você faz uma retirada dessa parte aí para trocar essa bucha, que a gente vai falar mais dela agora à frente. Constitui-se de diversos materiais, sendo os mais importantes metal patente, ou seja, o SN é estanho, o CO é cobre e o SB é antimônio. Ligas de alumínio, bronze e nylon. Então, pessoal, nesse tipo de mancal, você não tem na parte interna o rolamento, você tem buchas, e essas buchas são dos mais variados materiais, são esses que eu acabei de dizer para vocês. O que o mancal de fricção acontece quando ele tem problemas? Na maioria das vezes as buchas sofrem desgaste pelo tempo de uso, então são necessárias a desmontagem e a substituição da bucha por outra nova. Mancais de rolamentos. Conhecidos como rolamentos ou rolimãs, são dispositivos que têm como finalidade proporcionar apoio a eixos dotados de movimento de rotação. Constitui-se geralmente de aço ou alto teor de carbono, mais de 0,6%, submetido a tratamentos térmicos. Um exemplo: na Sociedade Americana de Engenheiros, a gente tem o 52-100. Agora eu trouxe para vocês aqui algumas vantagens da utilização dos mancais de rolamento. Menor atrito, o coeficiente de atrito é constante a todas as velocidades, consumo menor de lubrificantes, na maioria das vezes os rolamentos já vêm com lubrificação interna. Os rolamentos são intercambiais. Então aí você vê na parte inferior do slide, à sua direita, um exemplo de um mancal em corte, também cortando também um rolamento. Partes do rolamento. Eu trouxe para vocês aqui um rolamento em corte para entender as principais partes do rolamento. Então você tem um anel externo, você tem um anel interno, diâmetros interno e externo, a pista do anel interno, a gaiola, que é um tipo de suporte para que essa esfera mantenha a distância uma da outra, a pista do anel externo e a face. Vocês vão ver que nessa face é muito importante, porque é ali que você vai encontrar a numeração desse rolamento. Tá, identificação do rolamento. Referência do rolamento. Eu trouxe um exemplo aí para vocês. O SH6 6203EC3, eu consegui na internet a imagem desse rolamento, que
esse rolamento à sua direita na parte superior. Tá? Marca Nash, SH6, rolamento híbrido com anéis de aço, cromo. Aí vem toda a característica do rolamento, esferas de cerâmica, nitreto de silício, todas as características vieram enumeradas. Aí você começa a desmembrar esse 6203, a linha 6000 ou 60, significa que são rolamentos rígidos de esfera de uma carreira. O 62 é uma linha da 6000 um pouco mais grossa. O 03 indica o diâmetro interno. No caso, o 03 corresponde a um diâmetro interno de 17 milímetros. O ZE, a blindagem de aço em ambos os lados. E o C3 é a folga radial. Eu coloquei aqui na parte inferior também uma outra demonstração de numeração do rolamento para vocês verem uma numeração um pouco melhor de visualização. O que eu queria trazer para vocês de complemento nesse slide? Muitas vezes, pessoal, acontece da máquina ser esquecida e na hora que você vai ver a máquina para porque o rolamento já quebrou tudo. Então você não consegue nem identificar esses números no rolamento. Então é uma montagem de um quebra-cabeça, nesses casos, que você vai ter que recorrer ao manual e identificar a parte onde estava condicionado esse rolamento, para que no manual você recorra a saber o número desse rolamento. Não é sempre que acontece isso, mas acontece. Você tem um rolamento todo quebrado que você não consegue nem identificar na face o número dele. Tá? Tipos de rolamento. Rolamento fixo de uma carreira de esfera. É o mais comum dos rolamentos. Suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais e é apropriado para rotações mais elevadas. Sua capacidade de ajustagem angular é limitada. É necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e os furos da caixa. Aí eu trouxe para vocês a foto desse rolamento de uma carreira de esferas e ele em corte também, a representação dele no desenho. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Admite cargas axiais somente em um sentido e deve sempre ser montado contra outro rolamento que possa receber a carga axial no sentido contrário. Então, geralmente essas montagens são feitas em duplas de rolamentos. Novamente, tem um desenho aí na parte inferior para vocês verem. Rolamento autocompensador de esfera é muito usado em equipamentos. É um rolamento de duas carreiras de esfera, com pista esférica no anel externo, o que ele confere a propriedade de ajustagem angular, ou seja, de compensar possíveis deslizamentos ou flexões do eixo. Também está aí embaixo para vocês verem o autocompensador de esferas. Rolamento de rolo cilíndrico. É apropriado para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Está ele aí embaixo. Aí. Cuidados com os rolamentos. Na troca de rolamentos, deve-se tomar muito cuidado verificando sua procedência e seu código correto. Pessoal, tomem cuidado na hora de fazer um pedido de compra de rolamento. Um erro em um número vai tudo por água abaixo. E nenhum comprador vai querer pegar que a culpa foi dele. Se você passou o código errado, a culpa é sua. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente os catálogos dos fabricantes e das máquinas, seguindo as especificações recomendadas. Tudo a ver. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muito pedido de rolamento chegar errado e parou tudo. Chegou a peça errada, não tem como dar andamento à manutenção. Cuidados na montagem dos rolamentos. Verifica-se as dimensões do eixo e cubo se estão corretas. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante.
Aquilo que eu disse para vocês, muitas vezes, nem sempre o menor preço vale a pena. Remover rebarbas. No caso de reaproveitamento de rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente para evitar a oxidação. Não usar estopa nas operações de limpeza. Trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. Então, são aí dicas importantes na manutenção de rolamentos. Defeitos comuns dos rolamentos. Desgaste. O desgaste pode ser causado por deficiência de lubrificação, acontece demais, entendeu? Já vi muitas quebras de rolamento, por quê? Falha humana mesmo. O pessoal da lubrificação vacilou, não lubrificou no tempo certo, não seguiu aquele planejamento de lubrificação, rodou a seco, quebrou o rolamento. Presença de partículas abrasivas. Oxidação, que é a ferrugem. Desgaste por patinação, girar em falso. Desgaste por brinelamento. Aqui eu trouxe umas figuras embaixo, mostrando para vocês alguns tipos de problemas. Tá? Vamos lá. Defeitos mais comuns dos rolamentos. Fadiga. A origem da fadiga está no deslocamento da peça, ao girar em falso. A peça se descasca, principalmente nos casos de carga excessiva. Descascamento parcial revela fadiga por desalinhamento, ovalização ou por conificação do alojamento. Aqui umas figuras feitas em preto e branco, né, mostrando as principais regiões que são atacadas. E eu trouxe para vocês aqui à sua direita um rolamento que foi descartado por causa de fadiga. Olha como é que ficou a pista desse rolamento. Falhas mecânicas. O brinelamento é caracterizado por depressões correspondentes aos roletes ou esferas nas pistas do rolamento. Resulta de aplicação da pré-carga sem girar o rolamento ou da prensagem do rolamento com excesso de interferência. Olha para vocês observarem aqui na foto, né, à sua direita, que houve uma prensagem aqui do rolamento, então houve uma marca na pista. Isso aí vai ser uma consequência de problemas para esse rolamento na hora que ele for fazer o seu trabalho aí, na hora que ele começar a girar. Goivagem é defeito semelhante ao anterior, mas provocado por partículas estranhas que ficam prensadas pelo rolete ou esferas na pista. Então eu trouxe para vocês um desenho aqui que são micropartículas, né, que ficam prensadas na pista do rolamento. Outro, sulcamento. É provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista do rolamento. Acontece demais no caso da montagem ou desmontagem do rolamento. As rachaduras e fraturas. Aqui, pessoal, para finalizar, resultam geralmente de aperto excessivo do anel ou cone sobre o eixo. Podem também aparecer como resultado do girar do anel sobre o eixo, acompanhado de sobrecarga. Então é mesmo a sobrecarga, né, que vai causar a fratura desse rolamento, a quebra dele, né? Sobrecarga é excesso de carga além do limite que o rolamento foi calculado. Pessoal, o que tinha para apresentar para vocês é isso hoje. Bons estudos, nos vemos na nossa próxima unidade. Até lá!